Botafogo já jogou e se deu bem demais, né? 2-0 no Bragantino, no Nilton Santos, o que é uma ótima vantagem para o jogo da volta. Fogo neles! As noites de Copa do Brasil voltaram. E com elas a confiança inabalável do torcedor. Pra mim é jogo fácil. Hoje é 2-0 Botafogo. Só fazer o dever de casa, é simples, não tem muito erro. Calma aí, tá com sede? Tô. Agora fiquei nervoso, tô na Globo. E um gol do Montoro. Primeiro gol do Montoro. Primeiro gol do Montoro. Moleque brabo. Tem noites em que eles até acertam bastante os palpites. E simplesmente tudo pode dar certo. É um jogo de mata-mata, então acho que a eficácia é fundamental. O Barbosa tinha razão. Eficácia fundamental. O Botafogo jogou desse jeito contra o Bragantino no primeiro jogo das oitavas de final. O Bragantino parecia até que ia dar um trabalho maior no início. Dominou, Sacha bateu pro gol, pegou! Mas o Botafogo estava organizado. E logo aos 16 minutos, a primeira demonstração disso. Caio pro Arthur, Arthur pro Vitinho, Vitinho pro Montoro. Vai chegar pra pegar de primeira! Montoro! Gol! Primeiro gol do argentino de 18 anos pelo Botafogo. Hoje um dos jogadores que mais se destacam no time. Muito importante para mim. Eu vinha buscando. Antes de mais nada, buscando para ajudar a equipe e hoje conseguimos. Botafogo seguiu atacando. Aí toca a bola pro Savarino! Cleiton toca na bola, mandou para escanteio! E aí veio o gol do Barbosa. Vale acompanhar desde o início. Primeiro o Barbosa tira a bola do Sacha. Passa para o Savarino, que já busca o Cuiabano na esquerda. Enquanto isso, o Barbosa está indo para a área. Cuiabano no cruzamento pro Barbosa! O Barbosa correu 65 metros da defesa para o ataque para aproveitar o passe perfeito do Cuiabano. É muito bueno, por aí um pouquinho louco. Muito bom, mas um pouquinho louco. Mas estou muito feliz por ele. Esse foi o segundo gol do Barbosa pelo Botafogo. Não é minha função principal, mas eu sempre quero fazer. O Botafogo poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Arthur Cabral dominou cara a cara com o goleiro! Joaquim tocou na ponta, Natan bateu pro gol, pegou o Cleiton! E terminou o Botafogo 2, Bragantino 0. Boa vantagem para o segundo jogo, quarta-feira que vem, lá em Bragança Paulista. Tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Noite de Copa do Brasil. Primeiro gol do atual xodó da torcida. Gol do zagueiro Xerifão. E claro, trabalho em grupo, sempre. Quero saber com sinceridade e seriedade, qual foi a assistência mais bonita? Eu acho que é a minha, Do Cunha. Acho que é a minha, né? Ele é sincero, né? Do Cunha. Mas o que importa é estar ajudando o Botafogo e estar crescendo também. A gente trabalha bastante, a gente se cobra bastante, eu e o Vitinho. Vamos dar um tchau pro Globo Esporte aí. Valeu, Globo Esporte. Valeu. Tchau. Até a próxima. Valeu. E o torcedor cravou, né? Vocês viram? 2-0, gol do Montoro. Bom, essa foi a primeira vitória do David Ancelotti em casa, no Nilton Santos. Mas o retrospecto até aqui é bem bom dele, ó. Foram 5 jogos desde que ele chegou ao Botafogo, 3 vitórias e 2 empates, 6 gols marcados e só um sofrido. É um começo de trabalho bem bom, hein? Vamos lá, vamos mostrar os lances e as manchetes de Botafogo e Bragantino. O Globo, a gente foi o que mostrou, né? Teve essa expressão saiu na frente usada no Globo e uma quase a mesma, só que no presente, no dia. Sai na frente, nas oitavas. Aí o destaque bem grande pro Montoro, né? No dia também, só que no caderno, ataque e vitória gloriosa no Nilton Santos. E o meia hora saiu-se com uma que a torcida deve ter curtido, né? Ainda é tempo de Botafogo. Sempre que o Botafogo vence, o tempo de Botafogo ele é evocado, volta, né? Floresce.
E essa expressão é bem mais antiga, né? É tempo de Botafogo, foi uma que vingou, né? Que pegou no ano passado. Vence e convence é uma expressão bem antiga do futebol, mas eu acho que faz parte do... Bom, essa é uma tradição que a torcida do Botafogo está mantendo, né? Os mosaicos. O movimento Ninguém Ama Como a Gente, né? Que é o responsável pelos mosaicos, que são lindos de fato, né? É espetacular. Ressaltando ali, o público, não chega a 30 mil pessoas, cara, o horário do jogo, né? Começou às 7 horas da noite, bola rolando às 7 da noite, para você ter acesso ao estádio Newton Santos. Muita gente não tem o conhecimento ali de, por exemplo, como funciona o trem no Rio de Janeiro. Você pegar a galera em casa, pega o ramal Japeri nesse horário, meu amigo, que é um dos ramais que chegam ali no Newton Santos, é o bicho, assim, você meio que fica flutuando no trem, né, até encontrar um espaço para colocar o pé no chão. Mas a galera compareceu, tem um ponto de atenção, o Botafogo poderia ter matado o confronto ontem. Poderia ter vencido por 3-4-0. Principalmente no segundo tempo, o 2-0 construído no primeiro tempo, né? E no segundo tempo teve diversas chances, tem um lance com o Arthur Cabral e um outro com o Nathan Fernandes, os dois no segundo tempo, que são lances muito claros de gol, onde o Botafogo poderia ter feito ali os gols e matado, de fato, o confronto. Por outro lado, o Bragantino é um time forte, está à frente do Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro, e você tem que considerar que a vantagem é boa, né, de 2-0. Agora, poderia ser maior. O Botafogo ainda tem um problema a resolver, que é perder gol. Chama a atenção o Alexander Barbosa fazendo esse gol aí, porque normalmente quando ele vai para o ataque, ele começa a jogada, né? Ele toma a bola e finaliza, né? Foi o Montoya ontem que falou que ele é maluco assim, o Montoro, perdão, que falou que ele é maluco assim mesmo? Acho que foi o Montoro, acho que sim. Né? E ele mas é um maluco do bem, maluco beleza. E muita gente ontem fala, volta Barbosa, o que você vai fazer aí? Mas ontem ele foi fazer o gol, né? Então a galera, eu nunca critiquei, né? Então deu certo dessa vez pro Barbosa. Daqui a pouco vão aparecer as chances ali tanto do Arthur Cabral, mas vão se acumulando chances no segundo tempo do Botafogo. O Botafogo poderia ter feito 3 ou 4-0. Essa chance, ó. Do Cabral na cara do gol, né? O Cleiton fez a defesa. E ainda vai ter depois uma do Nathan Fernandes, mais ou menos parecida com essa. Então, o Botafogo poderia ter matado o jogo ontem. Por outro lado, essa é a do Nathan. Vai sair também na cara do gol, o Cleiton vai fazer outra defesa. Ó. Os 2 gols são chances muito claras ali de matar o jogo, pelo menos um 3-0 em casa, né? Se você tivesse feito um dos 2 gols. Aí depois o Bragantino teve uma dessa aí com o Praxedes, jogador do Vasco, né? Na cara do gol também. Mas enfim, é uma boa vantagem, mas poderia ter sido mais. Por outro lado, acho que o trabalho do Ancelotinho começa a aparecer, né? Tem uma situação que a torcida do Botafogo brinca, né? E aí, Cantarelli, já sentiu o dedo do Ancelotinho? Então, parece que eu estou começando. As pessoas saem da quinta série, mas a quinta série não sai das pessoas. Não tem como. Não tem jeito. 16 finalizações, 7 finalizações certas, né? O Botafogo fez 2 gols. Então, poderia ter feito mais gols, mas assim, mexeu bem no time. Acho que um pouquinho menos de posse de bola, né? Então, a ideia do tal jogo vertical. Exato. Acelerar as jogadas. Que é muito característico do Botafogo, né? Eu acho de mais relevante nisso tudo, assim, a gente tem, né, o olhar pela cultura do resultado, né, que foi um resultado importante, eu concordo com você, poderia ter sido um placar mais elástico, embora o Bragantino também tivesse começado melhor do que o Botafogo e no final tenha tido ali também uma outra oportunidade, mas assim, é interessante a gente entender que o Botafogo está num processo de remontagem. Sim. E não é só remontagem do time, é remontagem do elenco. Então, ontem, eu fiquei positivamente surpreso. Foi a primeira vitória do David Ancelotti em casa, né? As duas outras bateram na trave, né? Vitória empatou. E Corinthians, né? Eu fiquei muito satisfeito porque eu vi a retomada de uma movimentação do quarteto de ataque, né? Savarino, Montoro, Arthur Cabral e Arthur. A recomposição do time na marcação, o aparecimento do Marlon Freitas como homem surpresa na área, o aparecimento como Barbosa, como um zagueiro definidor, ele que já é um zagueiro construtor e mostrou no gol o lado construtor e o lado definidor. Ele toma a bola. Aí, ele começa a jogada e avança. Então, isso, você percebe que é algo ensaiado. É algo ensaiado. O cuiabano bota a bola na cabeça, no ponto certo para a chegada dele. Enfim,
Então, essas movimentações, assim, me agradam mais do que o resultado. O resultado de 2-0 é ótimo. O jogo fora de casa, em Bragança, lá no Cícero... esqueci o nome do estádio que o Bragantino está jogando agora, mas vai ser um jogo difícil, mas, assim, a movimentação do Botafogo é algo que o Cícero de Souza Marques. Cícero de Souza Marques, grande Cícero de Souza Marques. A movimentação do Botafogo é o que a gente espera que o Botafogo leve para o Campeonato Brasileiro, né? Porque é onde a torcida vai cobrar um desempenho efetivo, melhor do Botafogo. O Botafogo teve volume de jogo, teve saída em velocidade, teve em recomposição, fechou os espaços. Então, assim, é o Newton que vai compor ali o lugar do Gregory com o Marlon Freitas? Jogou muito bem ontem. Jogou bem ontem, mas é ele ou é o Alan? O Caio... Tem o Danilo para chegar, né? Tem o Danilo para chegar. Então, mas o Danilo vai entrar provavelmente no lugar do Newton, vai formar com o Marlon. Beleza. O Caio já firmou na zaga do lado do Barbosa. A zaga me parece que vai ser essa. Então, assim, o Botafogo começa a recuperar um time, um desenho. E aí entra o treinador, que é um treinador italiano, formado na escola espanhola, praticamente, ali onde ele mais se desenvolveu, mais foi visto o trabalho dele, talvez tenha sido no Real Madrid, e que já está falando o português. Então, assim... Muito bem, né? Muito bem. Eu vi a entrevista coletiva dele ontem toda, muito bem no português. Querem ouvi-lo? Entender as ideias dele é o que é o mais importante para o Botafogo nesse momento. Então aí está David Ancelotti em bom português. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje acho que temos que fazer mais goles, que com a oportunidade que a gente tem que fazer mais goles. Não é o primeiro jogo que acontece. Então, o Barbosa pode fazer isso todos os jogos se ele quer. Então, muito contente com ele. Não vi nada. Ou seja, eu encontrei uma casa, mas não tive tempo de fazer nada. Amanhã é dado um dia de folga para ver algo, ao menos Copacabana, que não vi Copacabana em 2 semanas. Muy importante para mí, lo venía buscando, más que nada buscarlo para ayudar al equipo y hoy se dio con una victoria que viene atrás, que se viene trabajando y estoy muy contento. Trato siempre de escucharlo, estoy muy contento por el presente de él, la está rompiendo, es muy bueno, por ahí un poquito loco, pero nada, estoy muy contento por él y el grupo está muy unido, Santi también, Mastri, Mateo y el Tucu, nada, estamos muy bien. Tá, o motor, o motor ainda precisa de legenda, acabou de chegar. Menino, né? Mas com 18 anos, a capacidade de aprender também, se ele quiser, vai ser. Daqui a pouco tá dominando o português também. Uma joia. Mas eu acho que os dois casos também deixam claro algo que às vezes a gente meio que não presta atenção, né? Como mudam as coisas na vida de quem trabalha no futebol, né? Olha o que já aconteceu nesse tempo em que o David Ancelotti está no Brasil. Em 2 semanas, ele já fez um monte de jogo. Já. Ele ainda não conseguiu achar uma casa, ele ainda não conseguiu ir a Copacabana, né? Assim, as coisas são muito rápidas no futebol. Muito rápidas e quem é muito rápido também, assim, vou exaltar de novo, para mim é o melhor trabalho de scout do Brasil, que é o scout do Botafogo. É impressionante. Que é uma adaptação ao tal do Botafogo Way, né? Se o John Textor quer fazer essa coisa muito dinâmica de compra e venda de jogadores, e se ele não se incomoda com o fato de que o técnico chega tarde, tem que ter uma estrutura, né, por trás que sustente tudo isso, que dê continuidade. E não é fácil, assim, eu estive em Los Angeles lá no jogo Botafogo Atlético de Madrid, conversei com algumas pessoas do scout do Botafogo, que é um setor, né? Então é muita gente trabalhando. E me falaram assim, ó, Textor colocou na cabeça
que ninguém é insubstituível. Então, ele colocou isso na cabeça. E essa responsabilidade é passada para quem? Exatamente para o scout. Ele coloca isso na cabeça, ele manda fazer isso, e o scout que trabalha. É o que eu sempre digo aqui. O Botafogo Way dentro de campo parte de uma ideia de Botafogo Way fora de campo. Sim. Né? Ela vai do John Textor, do dono da holding, para o técnico aplicar dentro de campo. E para isso é preciso passar por uma estrutura. E os caras trabalham e não é fácil. O cara, quem falou comigo falou assim, cara, você acha que é fácil fazer isso? Eu tenho certeza que não. Ele não é. Era até numa informação, já digo, que o Gregory sairia, né? Até a gente conversou sobre isso, né, Barreto? A venda do Gregory já era prevista, né? Antes até da Copa do Mundo de Clubes. E o Botafogo, uma coisa, por exemplo, você contratar o Danilo, né? Uma contratação que você vai fazer, mas você vai gastar um dinheiro grande para fazer, é um jogador que é meio que uma realidade. Outra coisa é você apostar em 2 nomes, por exemplo, como um muito jovem, que é o caso do Montoro, e você acertar em um jogador muito jovem é muito difícil e já dá resultado de cara. E uma contratação como é a do Caio Pantaleão. Zagueiro que o Botafogo vinha observando, até nessa conversa com o scout do Botafogo, desde que se montou o projeto lá com o Luiz Castro. E o cara estava jogando o famoso Russão, né? O campeonato russo lá no Krasnodar. Esse ano foi até campeão russo. E o Botafogo traz esses jogadores como se fosse um passe de mágica. Né? E os jogadores já estão jogando aí, sendo importante. Impressionante o que joga o Pantaleão, assim, que descoberta fez o Botafogo, que zagueiro tem o Botafogo. E lembrando agora que acabou de vender o Jair, né? Então, assim, talvez o Pantaleão acho que seja até mais pronto que o Jair, que é um zagueiro ainda da seleção sub-20 do Brasil. Então, assim, que scout tem o Botafogo? É um setor, de fato, brilhante. Acho que a gente precisa entender um pouco mais os processos para saber como funciona, porque você vende jogadores, eu disse aqui, é algo que o Textor tem na cabeça, ninguém é insubstituível. E para ninguém ser insubstituível e o time seguir vencendo, passa pelo trabalho de um setor vital para o Botafogo, que é esse setor do scout. É o nosso amigo Aidan André Mota, né, o Gilmar, que disse que tem jogador que não precisa de reunião para comprar. É isso. Né? E o Danilo acho que entra nessa lista. Danilo é esse. Não precisa alguém levantar o dedo. Que tal contratar o Danilo? Né? Vamos aqui avaliar, fazer... Claro, se tem oportunidade, compra. Agora, outros, né, precisa achar, precisa identificar, precisa também ver qual é a oportunidade de negócio. Dá para trazer, né? Tem recurso, tem... Tem mesmo, e tem a adaptabilidade, o processo de adaptabilidade do jogador ao estilo de trabalho do treinador, entendeu? Porque, por exemplo, assim, esse mesmo scout, que o Bruno está elogiando aqui, foi o scout que avalizou a contratação do Ryan Cruz, que é um... Juan Cruz. Que é um jogador, Juan Cruz, que é um jogador que ninguém entende o que veio fazer no Botafogo. Claro, tem erros também. Então, assim, mas alguma coisa, eu acho, e aí é que eu acho o valor do trabalho, o valor do trabalho importante quando erra, porque assim, alguma coisa foi vista, entendeu? O que a gente não sabe. Bom, Gilmar, vou dar aqui o crédito ao Tárcio Cacossi, em cuja coluna eu descobri que Cícero de Souza Marques foi um dos responsáveis para que o Clube Atlético Bragantino tivesse um lugar para jogar justamente onde hoje se situa o estádio Nabi Abichedi, que está em reforma. Foi em 1931, quando ele, juntamente com o Major Francisco de Assis Vale e Américo Fontana, arrendou um terreno que fazia parte da fazenda pertencente à família Zago. Então, um nome importante na história do Bragantino. E um estádio vai ficar para a cidade, né? E o Bragantino vai ter uma nova arena. Exatamente. E esse estádio Cícero de Souza Marques fica para a cidade de Bragança Paulista. Numa época... Quase 100 anos depois. Numa época em que os torcedores do clube se doavam realmente para o clube. Bom, com isso, vou chamar o Vini Bueno para falar da situação do Bragantino. Não tem relação, evidentemente, com a troca de estádio, né? Mas era um clube que a gente estava querendo observar com carinho depois da Copa do Mundo. Por causa do excelente primeiro semestre que fez, que não combinava com o que foi o segundo semestre de 2024. O Bragantino só escapou do rebaixamento na última rodada. Né? Fernando Seabra chegou bem ao clube, mas a gente não imaginava que já ia logo brigar pelas primeiras posições. E depois da parada para a Copa, vem sofrendo, né, Vini?
Fala, Barreto, tudo bem? Bom dia a você, Cantarelli, Gilmar, todo mundo ligado aqui no Redação. Eu acho que se a gente fizer um comparativo, né, da fase atual do Bragantino com o que foi a reta final da última temporada, dá para dizer que o Bragantino voltou a ser aquilo que a gente esperava, né? O Bragantino sofreu risco sério de rebaixamento no último ano, começou bem a temporada, começou bem o Brasileiro e por isso a gente estranha essa queda de rendimento, especialmente depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Está aí, são 5 jogos sem vitória, com 4 derrotas, né? Por isso essa preocupação não só para o jogo de volta contra o Botafogo, mas para essa sequência de Campeonato Brasileiro, né? E aí vale até a gente ouvir o que disse o Fernando Seabra, que ontem teve um problema muito grande na escalação da lateral esquerda, né? Foi ali, inclusive, que nasceu o primeiro gol do Botafogo, um bom passe do Vitinho, o lateral titular estava fora, o lateral reserva também estava fora, por isso uma improvisação, sem o Juninho Capixaba, sem o Guilherme, e ontem o primeiro gol do Botafogo surge justamente por ali. O Bragantino ainda tem essa esperança de, quem sabe, reverter no jogo de volta, mas sabe que a parada ficou bem complicada. Vamos ouvir o que disse Fernando Seabra sobre essa sequência ruim de 5 jogos sem vitória, e especialmente sobre esse jogo de volta contra o Botafogo. Olha, realmente é um momento da temporada delicado, em que nós estamos lidando com algumas adversidades, né? Em função da baixa disponibilidade por alguns jogadores aí que se lesionaram, ou por trauma, ou questão muscular, ou fadiga, às vezes, durante o próprio jogo, né? E o que acontece é que, muitas vezes, quando um jogador se lesiona, isso acaba gerando sobrecarga no outro, porque ele acaba repetindo por mais tempo, né? Então a gente viu hoje, por exemplo, a intensidade do Barbosa cair muito rápido no começo do segundo tempo, do Hurtado também. Os jogadores que jogaram 90 minutos no jogo passado e que vinham jogando, né? Bom, o Bragantino já está bem melhor do que terminou a última temporada e a gente fica na expectativa de que, ao menos, aquele início de Campeonato Brasileiro possa ser retomado nesses próximos jogos, depois dessa oscilação recente, né, Barreto? Só para lembrar que o Bragantino, não é que o Bragantino esteja sem vitória, né? O primeiro jogo foi 1-0 em cima do Corinthians, né? Então parecia que tinha voltado, o Bragantino voltou, né? E desses resultados todos ali, o que mais me surpreende assim, foram os resultados contra o Vitória e o Fortaleza. Isso. Pela colocação do Bragantino, que ainda está ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Esperava-se que o Bragantino vencesse esses jogos, né? Contra o Vitória, o John foi poupado. O jogo seguinte era contra o Flamengo, mas a gente não sei, para mim pelo menos não ficou claro se foi assim, vamos preservar para que ele enfrente o Flamengo. Podia ser também alguma questão física do jogador, né, Vini? Sem dúvida. Aliás, o Seabra argumentou exatamente isso, que foi mais por uma questão de evitar uma lesão e de evitar esse desgaste para um atleta que hoje é um dos pilares desse meio-campo, né? John é o retrato do que é a postura do Bragantino no mercado de transferências, de contratar jogadores que se destacam ainda, muito jovens, que se destacam na base, e o John hoje faz no Bragantino aquilo que ele não conseguiu fazer no profissional do Palmeiras, por exemplo. De qualquer maneira, a gente percebe que essa postura de contratar jovens atletas que se destacam na base, ela está mantida, mas que em relação aos últimos anos, o Bragantino ao menos tenta mesclar com jovens, com jogadores mais experientes. O próprio Gabriel, volante, que passou por Internacional, Corinthians, Palmeiras, é um exemplo, né? O Pita é outro exemplo. Jogadores que o Bragantino até outro tempo nem cogitava contratar, porque buscava única e exclusivamente jovens que dessem retorno técnico, esportivo e financeiro. Agora não, né? Depois do susto da última temporada, o Bragantino segue apostando em jovens como o John, mas tentando contratar também atletas mais cascudos e mais experientes. E esse tema de preservar jogadores para não desfalcar o time depois teve muito presente no sábado, quando Corinthians e Palmeiras... Terminou no Newton Santos, 2-0 Botafogo em cima do Bragantino. O Botafogo acaba de encaminhar bastante a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Botafogo fez o que tinha que
que fazer hoje, vencer dentro de casa e convencer o seu torcedor. Apesar do início um pouco difícil do Botafogo, o time do Bragantino sendo um pouco mais perigoso, criando um pouco mais de situações de gol, o Botafogo, após fazer o seu primeiro gol da partida, se tornou outro time. O Botafogo conseguiu controlar o time do Bragantino e a gente pode dizer que um placar talvez um pouco mais justo para essa partida poderia ser um 3-0 Botafogo em cima do Bragantino. O Botafogo hoje mesmo poderia ter matado essa classificação e jogar depois o próximo jogo, digamos que com regulamento embaixo do braço. Mas 2-0 ainda fica um confronto em aberto, mas o Botafogo com uma ótima vantagem. Como eu falei, o Bragantino começou melhor a partida, o Botafogo conseguiu marcar o seu primeiro gol no jogo, e aí o detalhe desse primeiro gol do Botafogo é a construção de 3. Hoje o técnico David Ancelotti preferiu colocar o Nilton no time titular, que é um volante que em tese dá um pouco mais de sustentação defensiva ao time do Botafogo. E aí você tem essa saída de 3 do Botafogo com o Nilton sendo um passe de apoio nessa saída de 3 e completando ela com o Alexander Barbosa por dentro, o Nilton mais aberto pelo lado esquerdo, aí você dá um pouco mais de liberdade para o lateral esquerdo do time e você coloca o Caio Pantaleão mais aberto ali pelo lado direito, você deixa o Marlon Freitas mais centralizado atrás desses jogadores do Bragantino que vão fazer a pressão para ser uma opção de passe, e você tem a utilização do lateral por dentro, o Vitinho jogando por dentro e o Arthur, que é o ponta, bem colado na linha lateral. E aí você percebe um desencaixe nessa marcação do Bragantino. O John e o lateral do Bragantino ficaram meio que sem saber ali quem marcar, e o Arthur acelera esse passe rapidamente pro Vitinho nas costas do lateral do Bragantino. O detalhe é, o Vitinho, antes mesmo dele já tocar na bola, ele já levanta a cabeça, quebra o pescoço e mapeia o Montoro entrando livre na entrada da área. O Arthur Cabral até se lamenta a princípio, pensando que o cruzamento do Vitinho tinha sido errado, mas não, o Vitinho tinha rolado uma bola muito açucarada para o Montoro marcar esse primeiro gol do Botafogo. E aí o detalhe é, nessa movimentação do Montoro, você vê ele um pouquinho mais por dentro, mais próximo da área. Isso porque o Nilton tá fazendo essa saída de 3, o lateral do Botafogo é quem dá essa amplitude do outro lado, o Cuiabano dá amplitude do lado, e no outro lado quem estava dando essa amplitude era o Arthur. Gol bem treinado do time do Botafogo, bem trabalhado. Já o segundo gol do Botafogo, pra gente destacar também, é um gol com muito mérito do Alexander Barbosa, que começa de um possível contra-ataque do Bragantino, com o Marlon Freitas errando um passe na saída de bola. O Alexander Barbosa ganha esse duelo no pé de ferro do Eduardo Sacha e rapidamente ele já liga esse contra-ataque no Savarino. E aí é o Alexander Barbosa acreditando muito em si mesmo, porque ele parte em disparada para o campo de ataque, e aí ele se torna uma arma surpresa desse time do Botafogo. E o Alexander Barbosa é um jogador que é muito alto, tem essa estatura. O Savarino consegue encontrar o passe no Cuiabano, o Cuiabano tem toda a sabedoria para ver o Alexander Barbosa entrando na área, tu vê ele levantando a cabeça, mapeando o Alexander Barbosa, e o cruzamento vem assim na medida açucarada, somente para o Barbosa completar na direção do gol, e a cabeçada do Barbosa também foi muito boa. Esse foi o detalhe dos 2 gols do Botafogo, muito bem trabalhado, o primeiro gol do Botafogo e o segundo gol do Botafogo, com muito mérito do Alexander Barbosa, mas a transição ofensiva do Botafogo funcionando, um time corajoso indo pra frente. E aí o Botafogo já tinha tomado conta da partida, o Bragantino já não conseguia mais ameaçar. No segundo tempo o Bragantino até tentou se impor, mas não conseguiu, porque foi o Botafogo que teve as melhores oportunidades na segunda etapa, teve uma chance com o Nathan Fernandes, teve uma grande chance com o Arthur Cabral, esses pequenos saltos de pressão do Botafogo funcionando bastante na segunda etapa para recuperar essa bola em uma zona ainda que o Bragantino tá fazendo a transição ofensiva para o campo de ataque, e aí você pega a defesa do Bragantino totalmente desarrumada e você tem um time do Botafogo correndo para frente, um Bragantino correndo para trás, o Botafogo tem essas oportunidades de gol. Faltou para o Arthur Cabral matar esse jogo pro Botafogo, ele perfilar um pouquinho um corpo melhor, ter um pouco mais de calma e escolher o canto, que ele acabou batendo no meio do gol e facilitou muito a vida do Cleiton. Mas no final das contas, um saldo positivo pro Botafogo, que fez um jogo seguro, um jogo bem completo e que vem demonstrando a evolução do time. Um time do Botafogo ainda que tem mais peças para entrar, como por exemplo o Danilo, que pode ainda mais qualificar o time. Mas eu quero destacar para vocês esse moleque, o Álvaro Montoro. O que joga de bola Álvaro Montoro é sacanagem, é muito bom de bola o Montoro. Um jogo muito bom do Vitinho, um jogo bom do Cuiabano, um jogo bom do Nilton também e do Marlon Freitas nessas recuperações de bola e conseguindo acionar esses contra-ataques do Botafogo. Um Savarino que começou um pouco tímido, depois foi melhorando na partida. O Savarino ainda pode render mais do que ele rendeu hoje, mas foi também um bom jogo do Savarino. O Arthur um pouco abaixo em alguns momentos nos movimentos técnicos, mas teve a participação do Arthur no primeiro gol. Foi importante também esse jogo para a entrada do Nathan Fernandes, que entrou bem, quase marcou um gol, participou bem, recuperou bem algumas bolas, e também o Matheus Martins voltando de lesão
lesão depois de muito tempo. Caio Fernando e Alexander Barbosa fazendo uma dupla de zaga muito segura no time do Botafogo, e o John nem sendo tão exigido assim. Teve uma defesa ali no início do jogo, no final das contas vitória muito merecida do Botafogo em cima do Bragantino. E assim foi a vitória do Botafogo em cima do Bragantino. Bragantino que começou sendo até mais perigoso com essa oportunidade de gol de Eduardo Sacha, mas goleiro bom é isso, né, cara? Aparece no momento certo, porque se o Bragantino sair na frente, com certeza complicaria a vida do Botafogo, mas o John tava lá seguro para defender. Mais uma finalização do Bragantino, chute do Pita que não marcou contra o Botafogo ainda esse ano, hein? O Botafogo começou um pouco inseguro o jogo, talvez não esperasse que o Bragantino tentaria essa pressão inicial. O Bragantino é um time que tem essa característica, um dos pontos mais fortes do Bragantino é essa pressão alta, de ser um time muito intenso, um time jovem que aguenta fazer isso. Mas o Botafogo, depois que fez o gol, digamos que se recuperou bem na partida e tomou o controle do jogo, como era esperado desde o início. E aí o gol do Botafogo, gol do Álvaro Montoro. Esse moleque é muito promissor, ele joga muita bola. É diferenciado, apenas 18 anos de idade. A gente espera ali que o Montoro, quando estiver chegando nos seus 25, 26 anos de idade, vai estar vivendo ali o seu grande auge físico, técnico, e tomara ainda que ainda esteja no Botafogo para poder render o seu melhor e dar alegrias para a torcida do Glorioso. Mas é um moleque que trabalha muito e, assim, um destaque do Álvaro Montoro, é claro, vou fazer aquela análise amanhã completa pra vocês do jogo dele. Aí, novamente, o Vitinho aparecendo por dentro do time do Botafogo. Uma movimentação diferente que a gente teve hoje no Botafogo foi o Marlon Freitas infiltrando um pouco mais. O Marlon Freitas, com os outros técnicos do Botafogo, não era muito esse cara de pisar na área. Hoje ele já infiltrou pelo menos ali umas 2, 3 vezes. E o Arthur Cabral tava pisando um pouco mais na área. Esse aqui foi o momento do jogo que o Savarino começou a entrar mais, né, na partida. O Savarino que funcionando sempre aí como um camisa 10, hoje jogou na função que vinha fazendo Joaquim Correia, atrás do Arthur Cabral, como esse centroavante. E aí o gol do Alexander Barbosa, cabeceio ali de centroavante, né? Cara, um ponto assim interessante é a coragem do Barbosa, como eu falei anteriormente pra vocês, e acabou se tornando um elemento surpresa. O Barbosa é muito alto, né? Então, cara, facilitou esse tipo de jogada desse cruzamento. É um jogador que sabe cabecear, tem essa imposição aérea. E aí foi o gol para dar aquela tranquilizada no time do Botafogo de vez. Destaque também para o Cuiabano. O cruzamento do Cuiabano assim de manual, certinho. Esse cruzamento assim vem aquele famoso faz e me abraça. E aí o Botafogo tomou conta da partida. O Bragantino até perdeu um pouco a cabeça nesse momento. A falta em cima do Caio Fernando foi levantado. O Caio que, assim, eu vou aqui falar pra vocês, talvez, assim, pegando os últimos jogos do Botafogo, trouxe até um pouco mais de segurança do que o Jair, né? O Jair é um garoto muito jovem, mas o Caio entrou muito bem nesse time do Botafogo, muito bem mesmo. Parece que ele joga no Botafogo há um tempão, parece que ele e o Alexander Barbosa já formam uma dupla de zaga há mais de um ano. Botafogo sendo muito perigoso e o Vitinho sendo muito bem utilizado, né? O Vitinho hoje ultrapassando um pouco mais do que o Cuiabano, mas a assistência dos dois laterais do Botafogo, olha como é que é, os dois laterais dando assistências de cruzamento. Montoro não se escondeu a bola, deu no Savarino. Tenho certeza que o time do Botafogo, voltando a ter uma rotação muito alta, voltando a jogar bem a engrenagem como um todo, os jogadores vão começar a se destacar cada vez mais individualmente, né? E um desses jogadores que vai começar a ganhar mais destaque é o Savarino, ganhando mais companheiros que têm um estilo de jogo parecido com o dele, essa troca de passes rápida. E aí o Botafogo vai gerando oportunidades de gol na segunda etapa. A grande chance vai ser aquela do Arthur Cabral, que não pode perder, né, meu centroavante? Tu não pode perder uma chance daquelas. Vai passar daqui a pouco aqui pra vocês, provavelmente. Aí agora, ele não conseguiu abrir o ângulo para fazer a finalização. Olha só o perfilamento dele corporal. Ele não conseguiu abrir o ângulo para finalizar como ele queria, tirando do Cleiton. Esse chute aqui do Nathan Fernandes foi bom, né? O Cleiton fez uma boa defesa, até porque não foi na perna boa do Nathan, ele conseguiu dar a direção e força. O Correia hoje entrou como centroavante. Aí o Savarino continuou nesse momento aqui como um 10, né, no time do Botafogo. O Nathan veio para a ponta esquerda, o Montoro foi lá para a ponta direita e o Alex Telles entrou realmente como lateral esquerdo no time do Botafogo. O Bragantino também teve essa chance de, digamos que, descontar, né, deixar o jogo ainda mais aberto, mas
Pra sorte do Botafogo, era Bruno Praxedes finalizando. Eu, como bom vascaíno, falo pra vocês aí que não tenho muitas saudades de Bruno Praxedes, né? Ainda bem que, cara, quando eu vi que caiu no pé do Praxedes, eu falei, isso aí vai dar nada não. Ele praticamente recuou a bola ali, mas grande mérito também do John pra defesa. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.